Amém? Amém. Ok, mas um dia vamos ouvir a palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vocês não trouxeram Bíblia? Mas pronto, poderão depois ver as passagens. A primeira, vamos abrir duas passagens. A primeira é de Gálatas, capítulo 3, versículo 33, que diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Agora, aqui no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2, diz o seguinte: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Amém. Graças a Deus. Maldição sem causa não virá. Então, a palavra do Senhor nos mostra que a maldição é algo que não acontece na vida de ninguém sem um motivo. Quando a palavra está a dizer maldição sem causa não virá, então maldição sem motivo não virá. Então o que é a maldição? O que é a maldição? A maldição é todo aquele mal, não é? Todo aquele mal de maneira que acontece na vida das pessoas de uma maneira permanente, excessiva, uma coisa que está sempre a acontecer, não é? Maldição é algo mau, não é? É algo mau. Vamos lá dar exemplo de maldição. Por exemplo, uma família que, vamos lá ver, existem famílias, vamos lá ver a questão da família e eu não quero aqui falar mal dos Bakongo, não estou aqui querendo falar mal dos Bakongo, mas em certas tribos Bakongo, eles, quer dizer, dizem que é normal o primeiro filho que a pessoa tem falecer. Isso é uma maldição. É um trato de maldição. Há outras pessoas que têm dificuldade de ter filhos. São estéreis, têm dificuldade de ter filhos. Isso é uma maldição. Então, há vários tipos de maldição na vida. É tudo aquilo que é mau. Maldição é tudo aquilo que é mau. Tudo aquilo que vem para destruir a vida de uma pessoa. Tudo aquilo que vem para destruir a vida, quer dizer, que está na vida de alguém, como doença, como praga, não é? Como, enfim, situações que duram muito tempo na vida de alguém. Mas para resumir tudo isso, eu vou dizer o seguinte: há muitas maldições que nós podíamos citar, mas a mãe de todas as maldições é a morte. A morte é a mãe de todas as maldições que existem. Porque toda maldição que existe, ela vai se encaminhando, quer dizer, é um desgaste que vai acontecendo na vida da pessoa até a pessoa morrer. Se a pessoa não for livre daquela maldição, aquilo vai desgastando a vida da pessoa até a pessoa chegar à morte. Por quê? Porque a morte é a mãe de todas as maldições. Ela começou lá no princípio, lá no jardim do Éden, lá onde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, em desobediência a Deus, não é? Herdaram o quê? A morte, por causa do pecado.
a maldição entrou na vida das pessoas por causa do pecado. Maldição é sofrimento mesmo. É sofrimento. Sofrimento que a pessoa vê que não acaba. Situação que dura muito tempo. Mas a mãe de todos esses problemas é a morte, a mãe de todas as maldições. E a origem, como diz a palavra, maldição sem motivo, sem causa, não vem. Então, a origem da maldição foi o pecado. O pecado, a desobediência de Adão e de Eva. Está na origem, não é? Da morte. Deus disse, no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir do dia em que vocês comerem, provarem daquele fruto, vocês morrerão. Então Deus tinha advertido para aquele casal não comer daquele fruto. Por quê? Deus deu livre arbítrio. E às vezes as pessoas se perguntam, então, mas se Deus sabia que eles corriam esse risco, por que meteu lá a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que Deus simplesmente não meteu só as outras árvores? Então, mas aí a gente ia se perguntar, então, mas aí onde é que estaria a liberdade de escolha? O homem, o ser humano tem liberdade de escolha para escolher. Deus não quis fazer pessoas obrigadas a fazer tudo o que Ele quer. Deus quis pessoas que tivessem a possibilidade de tomar decisão do caminho que querem seguir. Por isso é que até os dias de hoje se vê que muitos vão para o caminho do mal, outros vão para o caminho do bem. Mas tudo começou lá no princípio, quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, comendo do fruto que Ele disse para não comerem. Então, a sentença que Deus tinha determinado no dia em que vocês pecarem, vocês morrerão. Então essa sentença tinha que se cumprir na vida do homem. A partir do dia que eles desobedeceram, então a morte, que é a mãe de todas as maldições, entrou na vida deles. A partir dali, o ser humano começou a ficar doente, o ser humano começou a sofrer para comer, a suar, a transpirar para comer o pão de cada dia. As mulheres começaram a dar à luz com dor. Antes não haviam dar à luz com dor. Está vendo? O ser humano começou a envelhecer. Começaram a se feitiçar. Começaram a se odiar. Começaram a mentir. Começaram a roubar. Começaram a se prostituir. Começaram a odiar uns aos outros. Tudo começou ali. A partir da maldição da morte, que veio através do pecado. Então, sem pecado, não há morte. Como diz, maldição sem motivo não existe. Onde não há pecado, não vai haver maldição. Só vai haver maldição onde haver pecado. Mas o que aconteceu é que Adão se tornou o pai de todos nós. Como ele pecou, nós herdamos a herança do pecado dele. Está vendo? Assim como vocês, pais, filhos parecidos com os pais, está vendo? Herança, traços dos pais, traços das mães, né? Enfim. Então, como nosso primeiro pai, nós herdamos não somente a característica de Adão, porque trazemos a sua característica, não é? Um homem com corpo, alma, espírito, cabeça, tronco e membro, 2 olhos, uma boca, nariz, né? Tudo igual. Mas não trouxemos apenas as características físicas, mas também aquilo que ele herdou no espírito, que é o pecado, a corrupção, a sua natureza pecaminosa. A partir daquele dia, Adão recebeu uma natureza de pecado. Automaticamente toda a humanidade começou a ser gerada com a mesma natureza
do pecado. Então, qual é o salário do pecado? É a morte. Então a morte passou também para todos os filhos de Adão, que é toda a raça humana na face da terra. Assim como Adão trouxe a natureza do pecado, nós também trouxemos a natureza do pecado. Assim como Adão passou a ser amaldiçoado, passou com aquela maldição da morte a partir do dia que pecou, então também os seus descendentes, seus herdeiros também passaram a morrer. Maldição sem causa não vem. A maldição não é a maior maldição, a mãe das maldições, como já tenho dito, é a morte, que veio através do pecado. Mas, o que é que diz a palavra? Mas antes de entrar nesse tema, eu quero ilustrar o seguinte. Vamos lá ver um porco. Um porco é doloroso quando estamos a comparar as coisas dos homens com esse animal tão áspero, né? Tão asqueroso, bem dizer, o porco. Vamos lá ver o porco. Por que o porco gosta da lama? Será que o porco vai na lama, tomar banho na lama, na lagoa suja, porque não há mais água? Será que é por isso? Não há mais água, por isso o porco ele toma banho na lama porque só há água com lama. Não é verdade? Você passa na rua, você vai ver uma lagoa de água limpa e vai ver um charco de água suja. Você vai ver o grupo dos porcos, mas vai ver que os porcos estão aí na água suja. Por quê? Porque é a sua natureza, a porquice. A porquice é a sua natureza. Por isso, quer dizer, ser porco é que é a sua natureza. Por isso é que ele faz porquice. Porque vê como é que ele chama-se porco. Ser porco é a natureza dele. Ele faz porquice, não porque falta água limpa. Não, ele faz porquice porque ele é porco. Então, a natureza do homem, do pecado, o homem quando vai pecar, não é porque ele, por si só, pudesse fazer uma outra coisa, a não ser o pecado. Não, a partir do momento que o homem caiu, que Adão caiu e tomou a natureza do pecado, todos nós nos tornamos pecadores por natureza. Por natureza. Já não é por opção. Opção é quando você tem a liberdade de escolher. Não, eu quero ter, a partir de agora, sou de uma outra natureza. Sou de uma outra natureza. Não, todos os filhos de Adão herdaram a natureza do pecado. Quer dizer que os homens pecam, o ser humano peca porque é pecador. Ainda que você se esforce na tua carne para não pecar, você sempre vai pecar. Porque a tua natureza é a natureza de quê? Do pecado que você herdou. É algo que está na tua natureza. O homem natural, carnal, tem a natureza do pecado. Ele peca porque é pecador. O porco se suja, vai na lama, se emporcalhar, porque ele tem a natureza do porco. Está vendo? E é muito forte, né? Comparar o homem com o porco. Por quê? Porque a lama representa o pecado. A lama representa o pecado. E quando o ser humano se mergulha no pecado, ele não é diferente do porco. Porque o pecado é sujeira. Suja a alma. Distancia de Deus. Distancia de Deus. Então, para que o homem, para que a maldição da morte cesse, pare na vida do homem, automaticamente quer dizer que ele tem que mudar de natureza. Para que paremos de pecar, deixemos de pecar, é necessário mudarmos de natureza. Tínhamos que ter uma natureza santa para podermos praticar coisas santas.
Mas como temos natureza do pecado, os que têm natureza do pecado, permanecem pecando porque têm a natureza do pecado. Está vendo? O porco, ele não sabe escolher outra coisa. Ele tem prazer na lama. Os filhos de Adão, eles não sabem escolher outra coisa. Eles têm prazer no pecado. É por isso que se manifestou quem? Jesus Cristo. Como o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Vida eterna que vem por meio de Cristo. Então, a palavra em Gálatas nos diz que Jesus veio se fazer maldição no nosso lugar. Veio se tornar maldito na nossa conta. Por quê? Porque Deus tinha que castigar o pecado. A sentença do pecado é a morte. Então, Deus não muda. A sentença de Deus não mudou. Como o homem pecou, então Deus tinha que castigar o homem com a morte. E a morte não é somente a morte do corpo físico, mas é a morte também da alma do homem que vai no tormento eterno do inferno. Aí entra a morte espiritual, que é a morte que aconteceu no Jardim do Éden em primeiro lugar. A morte física veio depois. Primeiro veio a morte espiritual, que é a separação do homem com Deus. Então a maldição da morte, que é a mãe de todas as maldições, entrou na vida do homem. Mas Deus, não contente com isto, procurou uma maneira de salvar o homem dessa maldição, que havia de levar toda a humanidade para o inferno. Porque o pecado, Deus não pode ver o pecado, não pode habitar com o pecado, não pode coabitar com o pecado. Então, nenhum ser com pecado pode ficar próximo de Deus. Automaticamente, todo ser do pecado tem que estar alienado de Deus, longe de Deus. Tem que sofrer o juízo de Deus, da condenação eterna, que é o inferno. Então, Deus, como amou tanto a humanidade, que foi criada à sua imagem e semelhança, então procurou uma maneira de nos livrar da maldição da morte que entrou pelo pecado. Maldição da morte, que é a mãe de todas as maldições. Se a maldição da morte for quebrada na vida de alguém, todas as outras maldições também foram quebradas. Então Deus enviou Jesus, o seu Filho único, para se fazer maldição, para se fazer maldito no nosso lugar. No dia em que Deus tinha que julgar e condenar toda a humanidade, no dia em que Deus tinha que fustigar toda a humanidade e lançar toda a humanidade no inferno, Deus enviou o seu Filho Jesus para sofrer toda essa condenação no nosso lugar. Toda a maldição que nós merecíamos foi descarregada em Jesus. Quem descarregou toda essa maldição é tipo Deus descarregou toda a sua raiva. A raiva que ele tinha da humanidade por terem pecado contra ele, toda a raiva que Deus tinha, Deus descarregou no seu Filho Jesus. Já viu o amor de Deus? O amor de Jesus? Jesus aceitou sofrer toda a ira de Deus que era contra nós. Ele aceitou sofrer aquela ira de Deus no seu corpo, na sua vida, na sua alma. Ele aceitou. Então toda a ira de Deus caiu sobre Jesus. Todas as maldições caíram sobre Jesus. Então, quando alguém está em Cristo Jesus, já se torna uma nova criatura. As coisas velhas, quer dizer que as maldições todas acabaram. Se alguém vai dizer, não, eu ainda sofro disso, sofro daquilo, então você não compreendeu ainda qual foi a obra de Deus em Cristo Jesus pela tua vida.
Então Jesus se fez maldição na cruz para todos nós sermos livres de toda maldição. E naquela cruz, Jesus levou das nossas vidas a maldição da morte, que é a maldição de todas, a mãe de todas as maldições. Ele morreu na nossa conta. Ali onde nós devíamos morrer, ele morreu. E carregou no seu corpo todas as nossas dores. Levou até o inferno. Ele sofreu o inferno no nosso lugar. Ele desceu no inferno por quê? Primeiro, ele morreu por quê? Porque nós tínhamos que morrer. Desceu no inferno por quê? Porque nós merecíamos o inferno. Amém? Por isso ele foi sofrer essas coisas no nosso lugar. Mas como ele não tinha pecado, e o pecado que ele carregou era nosso, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, assim como Jesus morreu, foi para o inferno, levou a nossa morte e entrou no inferno no nosso lugar, também ele ressuscitou ao terceiro dia e nos trouxe vida para a nossa justificação. Ele ressuscitou, assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, não é? Quando nós acreditamos nele, esse Jesus vem morar dentro de nós. E quando ele vem morar dentro de nós, ele vem morar com a ressurreição, com a nova vida, com a vida eterna que já não acaba. Automaticamente nós, uma vez acreditando nesse sacrifício que ele fez na cruz, automaticamente estamos a receber a nova vida da sua ressurreição. Automaticamente, quer dizer, entregamos a nossa maldição na cruz, todo o mal, todos os nossos pecados. Quando nos arrependemos, temos que nos arrepender, em primeiro lugar, dessa vida de pecado, da natureza do pecado, entregar a nossa vida para Jesus, acreditar no sacrifício que ele fez por nossas vidas, acreditar que ali ele levou a maldição da morte, levou todas as outras maldições e que nele nós recebemos nova vida. Deixamos de ser como os porcos, deixamos de ter a natureza do pecado e passamos a ter a natureza de Deus. Se antes carregamos a natureza do pecado de Adão, uma vez que nos arrependemos dessa natureza do pecado, uma vez que nos arrependemos da nossa maneira vã de viver e aceitamos Jesus como nosso Salvador e acreditamos naquele sacrifício, automaticamente Jesus vem habitar na nossa vida pelo seu Espírito Santo e passamos a ter que a natureza divina, natureza de Deus, que já não é mais natureza do pecado, mas a natureza de justiça, da vida eterna. Automaticamente acabaram todas as maldições. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Automaticamente já conseguimos fazer o bem. Se antes não conseguíamos fazer o bem porque a natureza do pecado nos levava a fazer o que é mal, querendo você fazer o bem, mas o mal estava sempre nos teus membros. Agora que o Espírito Santo veio habitar em nós, nós já conseguimos, já temos força para fazer o bem. Em Cristo Jesus, temos força e poder para andar no caminho da justiça. O poder do pecado já não tem, ou seja, o pecado já não terá poder sobre nós. Nós agora já podemos decidir fazer o bem ou o mal. Mas na velha natureza você não tem poder. Você mesmo que querer fazer o bem, você vai fazer o mal. Porque a natureza, como a natureza do porco, mesmo vendo água limpa, ele vai se atirar na água suja. Porque é a natureza do porco. Mas a nova natureza te dá força, ou seja, não somente força, mas te dá, como direi, condições de fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus. E você começa a ter prazer de fazer o que é bom. Quando você nasce de novo, você começa a ter desejo de fazer aquilo que é bom. Para você saber que realmente é um filho de Deus, você nunca mais vai conseguir pecar à vontade.
Quando você nasce de novo e você peca, você fica preocupado. Mas quando você tem a natureza de Adão do pecado, você peca, você fica descansado. Por isso é que você vai ver as pessoas do mundo se gabam do pecado. Olha, tenho 3 namoradas. Olha, enganei, lhe aldrabei, lhe enganei. Olha, a fulana vai ver, lhe fiz isso, lhe bati. Eles se alegram no pecado. Um dirigente sobe, não é? Está numa família. Os outros dizem o quê? Agora é a nossa vez. Nosso parente, agora vamos poder roubar bem. E eles todos estão a concordar naquilo, no mal. Tem prazer no mal. Por quê? Porque a sua natureza é a natureza do pecado. Eles não sabem fazer o bem deliberadamente, assim, não tem vontade, não tem esse desejo. E ainda que tiver esse desejo, não tem força para fazer o que é bem, o que é bom. Porque a sua natureza é como a natureza dos porcos. Ele nada na lama porque ele é um porco. Então a pessoa que tem a natureza de Adão vive no pecado porque ele tem a natureza do pecado. Mas quando nascemos de novo em Cristo, quando aceitamos que Jesus realmente levou a nossa maldição, levou a nossa natureza do pecado naquela cruz e o recebemos como Salvador e Senhor da nossa vida, o seu Espírito Santo vem habitar em nós e nos dá condição de andarmos bem e começamos a nos alegrar em fazer o bem. Quando você nasce de novo e você peca, você fica preocupado. Se você não fica preocupado quando peca, então você tem que se perguntar se nasceu de novo. Se a tua natureza já é a natureza de Deus em Cristo, ou se a tua natureza ainda é a natureza de Adão, o caído. Porque os que têm a natureza de Adão, pecar é normal. E eles até admiram quando você não anda pelos mesmos caminhos. Eles até dizem, como é que você está aqui, oportunidade, caiu, o dinheiro caiu, ninguém viu. Essa carteira de dinheiro que caiu é tua porque você é que apanhou. Para eles isso é o normal, mas para um filho de Deus, não. Tenho que procurar o dono. E isso lhes admira, porque são 2 naturezas diferentes. A natureza do pecado deles acarreta a maldição da morte com todas as outras suas filhas. Por isso, todo aquele que está longe de Jesus está debaixo de maldição. Quem não tem Cristo está debaixo de maldição. A mãe das maldições, que é a morte, está sobre ele, e com ele todas as outras maldições também. Mas quem nasceu de novo em Cristo Jesus já não está debaixo de maldição. Ninguém pode te acusar. Você não pode aceitar mais que tem um problema. E você dizer que, não, na minha família tem esse problema. Na minha casa tem esse problema. A minha prima também viveu isso. Não, isso já não faz parte da nova natureza dos que nasceram de novo em Cristo. Se ali naquela família sofriam de dor de dente e é a tua família, você que tem a nova natureza de Cristo já não está debaixo dessa maldição. Se ali não conseguiam alcançar, não conseguiam casar, não conseguiam emprego, não conseguiam viver uma vida de paz, porque tinham sempre problemas, aqui em Cristo já não é dessa maneira. É uma nova natureza, a natureza divina. Amém? Graças a Deus, o diabo está vos fustigar para vocês dormirem, adormecer. Mas olha, na nova natureza já não há maldição. Ninguém pode vir te acusar que na família fulana, na nossa família, do nosso pai ou da nossa mãe, tinha esse problema. Não, aquilo é para quem está debaixo da maldição, não é? Da natureza caída de Adão. Agora, quem nasceu de novo está em Cristo, não está debaixo dessa natureza. Amém? Amém. Então, não sei se compreenderam. Eu compreendi. Compreendemos? Eu compreendi. Graças a Deus. Então, até aqui a palavra do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.